No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, os 13 primeiros versículos, precisamente a parábola das 10 virgens. E eu quero falar sobre estas 3 grandes verdades. Assim está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviram-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E saíram elas para comprar, e chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você que está em casa, mantenha sua Bíblia aberta neste texto. Precisamos com você, com a sua ajuda, ler alguns textos outros. A verdade é que, ao prolongar o discurso do Sermão do Monte, ali das Oliveiras, Jesus, ele passou além das respostas e perguntas feitas por aqueles que estavam ao seu lado, sobretudo os seus discípulos. Eles perguntaram acerca dos sinais da sua vinda. Capítulo 24 e versículo 3 está escrito: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: diga-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observem que os discípulos, eles perguntaram duas coisas sumamente importantes
e questionável para ele naquele momento. Quando sucederão estas coisas? Que coisas ele estava falando? Porque Jesus estava em frente ao templo e havia dito que aquele templo que foi construído em tantos anos, em 3 dias seria destruído e que não ficaria pedras sobre pedras. E os discípulos perguntou quando seriam estas coisas. E a segunda pergunta foi: que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aleluia. E quando Jesus ouviu aquilo que eles lhe perguntaram, acerca destas coisas, a saber, da destruição do templo e da sua vinda, Jesus agora começa a dar para eles uma lição muito importante, contando-lhes ou contada-lhes através das parábolas. E ele fala estas parábolas, ou esta parábola, dizendo, mostrando, revelando 3 provas que haveria de ser realizada na sua vinda. A primeira, a prova da profissão, versículos 1 ao 13. Que prova é esta, pastor? Prova da profissão. Ele se reportava a um ato ou um efeito do crente professar publicamente a sua fé. Esta prova leva o cristão a viver uma vida diferente daquela que uma pessoa comum vive. Esta prova da profissão fala do modo, do estilo de vida que uma pessoa que nasceu de novo deve ter. De sorte que o próprio Senhor disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Seguramente, uma vez que você entrou no reino, você entrou para representá-lo bem, e não pode viver de qualquer maneira. À medida que você assume um compromisso com ele, ele assume um compromisso com você. E a prova deste compromisso é o modo de vida que você leva como um cristão. E eu costumo dizer que não basta ser crente, tem que nascer de novo. Observem que estas moças todas eram virgens, todas eram crentes. A segunda prova está nos versículos 14 ao 30, a prova do serviço. Isto fala do trabalho que cada cristão deve realizar. Isto quer dizer obras. Obras não salvam. E nós não precisamos e não devemos praticar boas obras para serem salvos. A salvação é pela graça. Ninguém
precisa pagar através de obras ou sacrifício qualquer para ser salvo. Jesus já fez isso por mim e por você. Agora, a Bíblia vai me dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, aquele sim que é salvo, ele tem obras, ele tem serviço. E ele é visto sim, no mundo real e visível, através daquilo que ele produz no reino de Deus. De sorte que em João 15, o Senhor fala de forma alegórica sobre 3 tipos de varas. Aquela vara que não produz nenhum fruto, aquela vara que produz pouco fruto, e aquela vara que produz muito fruto. Aquela vara que produz pouco fruto, ele manda que limpe, para que produza mais frutos. E ele fala: vós já estão limpos pela minha palavra. Aquelas que não produz nenhum fruto, ele manda que arranque, que corte, e que seja lançada no fogo. Então, Jesus estava mostrando 3 provas que cada um que se diz ser cristão precisa ter: profissão, prova da profissão, prova do serviço e também a prova das nações gentílicas, do versículo 31 ao 46. É a prova da advertência, aonde o Senhor faz um paralelo, aonde o Senhor faz um comparativo entre aquele que serve e aquele que não serve. Aonde ele mostra a diferença entre uma ovelha e um bode. Aonde ele fala dos que vão ficar à esquerda e os que ficarão à direita e os que ficarão à esquerda, e mostra os motivos. Isto sim, era uma forma que o Senhor Jesus estava usando para dizer aos seus discípulos: vocês sim precisam serem crentes de verdade, porque há uma vida eterna e há também um castigo eterno. E assim Jesus traz a parábola das 10 virgens, que representa os cristãos professos da nossa geração, dos quais 5 são crentes nascidos de novo e 5 são crentes que não nasceram de novo. 5 deles são crentes que receberam o Espírito Santo e têm preservado uma vida digna de um cidadão dos céus. E aqueles que não receberam o Espírito Santo e não têm uma vida digna diante do Senhor. Aleluia! Então era o que o Senhor estava mostrando, que não bastava ser um cristão, mas sim que precisava ter nascido de novo. Louvado seja Deus para todo o sempre. E o Senhor começa a mostrar a semelhança que havia entre aquelas moças. E ele começa a mostrar o antes do grito da meia-noite e o depois da meia-noite. Glória a Deus. Pasmem os senhores que estão me escutando. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E a Bíblia ainda vai dizer que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Aqui nós temos
um retrato de duas igrejas, de uma igreja que vai subir e de uma igreja que vai ficar. Mas esta sim só foi revelada no momento em que ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Era meia-noite. Pastor, que horas é a meia-noite? A meia-noite é a hora de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A semelhança que havia entre elas, glória a Deus, passou a ser revelada quando deu meia-noite. Depois da meia-noite, sim, foi visto a diferença. Depois da meia-noite, eu disse, depois da meia-noite, aí se percebeu a diferença. Até meia-noite, parecia ser tudo igual. Por que parecia? Deixa-me contar uma história de Jesus, para que você possa compreender melhor o que eu estou falando. Estava ele com os seus discípulos indo a Jerusalém. E a caminho de Jerusalém, de longe, Jesus ficou encantado, porque ele viu uma enorme árvore, precisamente uma figueira. E ora, exausto, cansado daquela viagem a pé, e com fome também, ele disse: o problema está resolvido. Glória a Deus. Estamos diante da solução. Aquilo que muitas pessoas acreditam quando encontra com um crente e que está cheio de problema. Glória a Deus. Mas para a surpresa de Jesus, ao chegar perto daquela árvore frondosa, bonita, ele começa a procurar os frutos e não encontra. Certamente, ele disse: tenho certeza que tem frutos aqui. Sobe Pedro, sobe João, sobe Tiago. E eles subiram, vasculharam tudo e disse: não há fruto. E Jesus ficou tão indignado, que amaldiçoou aquela figueira e ela secou-se até as suas raízes. Deixa-me mostrar outra coisa neste preâmbulo, que ainda falaremos sobre 3 grandes verdades que você precisa saber nesta noite. Você que se diz ser um cristão, afinal, nós vivemos em um país tropical maior da América do Sul, aonde sim, a sua maioria professam: sou um cristão. Glória a Deus. Mas escutem, o apóstolo do amor, João, vai dizer: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Você que está me ouvindo, você está andando como Jesus andou? Glória a Deus. Então, um certo cidadão vivia à beira-mar, e todos que passavam por ele o cumprimentavam, e o cumprimento era: bom dia, marinheiro, boa tarde, marinheiro, boa noite, marinheiro, porque ele passava o dia à beira-mar e usava camisa branca, calção branco,
tênis branco, meia branca, e todos acreditavam que ele fosse um marinheiro. Mas um dia alguém estava se afogando, e correram a ele e disse: marinheiro, corre, socorre. Ele disse: o que foi? Disse: tem alguém ali se afogando, viemos buscar você para você salvá-lo. Ele disse: eu não posso. Disse: como não? Você não é marinheiro. Ele disse: só de nome. Só de nome. Ou seja, ele achava muito bonito, e ele queria ser, mas ele não tinha se preparado para aquilo. Então, ele vestiu-se como tal, e as pessoas acreditavam que ele era. Quantas pessoas na nossa geração estão certo que ser crente é algo muito bom, que igreja é uma coisa boa, que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente às vezes vê o modo, o estilo de vida dessas pessoas boas, e que às vezes até vem aos nossos cultos e perguntamos: você é crente? E elas dizem: não, não, glória a Deus, isso não vai solucionar o problema. Era exatamente por estas e outras razões que o Senhor contou esta parábola e mostrou a semelhança daqueles que parecem, mas não são. Glória a Deus. E aquela diferença só pode ser vista quando deu meia-noite. Meus amigos, meus irmãos, a vinda do Senhor será para todos os cristãos ou crentes que nasceram de novo, para todos aqueles que são templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E exatamente nesta vinda será uma ocasião de regozijo para todos aqueles que tiveram a sua experiência com o Senhor. Aleluia, aleluia. Será um momento de grande gozo. Aleluia. De sorte que a Bíblia compara um grande banquete de casamento. Aleluia. Aleluia. Queridos, a Bíblia vai me dizer que a vinda do Senhor Jesus Cristo também será de muita tristeza, solidão e desespero para muitos que não estão preparados, que estão brincando de ser cristão. Aleluia. Então, naquele dia, no Monte das Oliveiras, Jesus entrega o maior sermão chamado O do Monte, e nele ele traz esta parábola das 10 virgens, e através desta parábola ele nos revela 3 grandes verdades. Aleluia. A primeira verdade que eu quero levar do coração de Jesus, do coração de Deus, para o seu coração, é o propósito. Aquelas virgens, seguramente elas tinham propósitos. Virgens significa que elas eram irrepreensíveis, sem máculas, puras, santa. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo 14, 4 e 5 vai dizer algo sobre isto. Vai dizer a palavra de Deus assim: são estes os que não se mancharam com mulheres,
porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primeiros para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Aleluia! Virgem significa isto: pureza, santidade. Então estas virgens, elas tinham propósitos, e o propósito era se manter sem mácula, já que Cristo viria, que Cristo vem, e Ele vem buscar uma noiva para si, e essa noiva tem que não ter rugas, pecados. Então, a primeira verdade que eu quero que você saiba nessa noite é que você precisa viver uma vida com propósito. Em segundo lugar, você precisa estar preparado para se encontrar com o Senhor. E em terceiro lugar, não só você ter uma vida de propósito, não só você estar preparado, mas sobretudo, você precisa estar convicto ou na expectativa do encontro. Ou seja, você está certo do prêmio que vai receber. Por quê? Porque você é mais que vencedor. Aleluia. Essas três coisas, essas três verdades, você precisa saber e pôr em prática. Se até hoje, você que é crente, não viveu uma vida de propósito, você precisa, a partir de hoje, fazer um propósito com Deus. Aleluia. Qual é o propósito, ou qual é o seu propósito, meu irmão que me ouve, minha irmã, que você tem como um cristão? Essas 10 moças, todas eram virgens. Todas eram virgens. Vamos transliterar. Todas eram crentes. Todas tinham Bíblia. Todas tinham roupas. Mas qual o propósito dela? A Bíblia vai me dizer que 5 delas eram sábias ou prudentes, e 5 delas eram tolas ou loucas. Quem são os tolos aqui? Sabe quem é o crente tolo? É aquele crente que abraça a vida cristã sem Cristo em sua própria vida. Este é o crente tolo. O crente tolo é aquele que quer viver como ele acha que deve viver. Sabe o que é o crente tolo? É aquele crente que vive associado, amando o mundo. É aquele crente que vive uma vida carnal e natural. Este sim é o crente tolo. É aquele que pensa que é, mas não é. E se acha. Apocalipse 3:20. Nós vamos encontrar Jesus batendo. Aonde? Na porta. Aleluia. E ele disse: eis que estou à porta e bato. Aonde estava Jesus? Na vida da igreja de Laodiceia. Aonde estava Jesus? Do lado de fora. Porque Jesus não estava do lado de dentro. O lugar de Jesus não é do lado de fora. O lugar de Jesus é do lado de dentro. Porém, ele só entra se você, meu irmão, deixar. Pastor, mas ele não é todo poderoso? É.
mas ele respeita aquilo que ele te deu. E sabe o que ele te deu? Livre-arbítrio. E no teu livre-arbítrio, você diz o que quer e o que não quer para você. Você escolhe o que acha melhor e o que não acha. E eu já vi muitas pessoas dizerem assim: eu sou crente, mas não sou fanático. Eu sou crente, mas eu não sou santo. Eu sou crente, mas eu não sou radical. Não precisa para ser crente ser assim. Eu sou crente, mas não sou quadrado. Escute, qual é o seu propósito como um cristão? Será que você não está sendo tolo? Será que o Espírito de Deus está dirigindo a sua vida? Escute, quando Israel estava no Egito, 430 anos sem conseguir se livrar, mas eles lembraram de Deus, oraram, Deus ouviu e Deus mandou socorro através de Moisés. Aleluia. E Deus os tirou com mão poderosa, com mão forte. Mas Deus sabia que eles não tinham como chegar em Canaã. Glória a Deus. Como eles estavam? Eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. A vida deles era vida sem propósitos. Aí o Senhor disse: olha, eu vou estar no meio de vocês através da nuvem. A nuvem era o símbolo da presença de Deus. Não basta ser crente, irmão. Tem crente que nunca sentiu a presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque nunca teve uma experiência real de Deus. Aleluia, ele conhece a Bíblia teologicamente, ele conhece a doutrina da Bíblia, mas ele não nasceu de novo, ele é um intelectual. Mas o céu não cabe os intelectuais, o céu cabe crentes que conhecem a Jesus e é conhecido por ele. Você lembra da terceira prova? Quando ele separa, aí diz: mas Senhor, ele diz: conheço não você, mas eu profetizei. Não conheço. Queridos, qual é o seu propósito como cristão? Os sábios, as virgens sábias, é o crente sábio, são prudentes, não são conformados com a aparência exterior, aleluia, mas sim, eles são transformados dia a dia pela presença do Senhor. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aleluia. Você consegue ver na Bíblia a diferença? Observe Saulo e Paulo. Saulo, perseguidor, respirava violência e ódio. Até quando? Até não ter nascido de novo. E quando nasceu de novo, respirava evangelho, poder de Deus, amor de Cristo no coração. Aleluia, aleluia. Vamos encontrar Balaão e Isaías, homens que perderam a graça, e quem perde a graça, a vida se torna uma desgraça. Mas escute o que a Bíblia vai me dizer. Glória a Deus, você que tem propósito. Qual é o seu maior propósito? Filipenses 3:20. O meu maior propósito, depois que eu aceitei Jesus, o meu maior propósito não era ser um obreiro, não era ser um diácono, não era ser um presbítero. Tem pessoas que brigam por posição, por cargos,
e quer posição, quer isso e aquilo. Não, irmão. Escute, o meu alvo maior, quando eu entreguei minha vida para Jesus, o meu alvo maior foi o céu. E ainda é o meu maior alvo, é ir para o céu. Filipenses 3:20, Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, o meu alvo é ir para o céu. É promessa para mim, é promessa para você também. Agora, como você está esperando a Jesus? Como? De que maneira? De que forma? Será que você está esperando Jesus andando desordenadamente? O Salmo 1 dá uma lição, uma aula profunda sobre isso. Ou será que você está esperando Jesus andando nos conselhos dos ímpios, sentando na roda dos escarnecedores? Será que é assim que se espera Jesus? Amando o mundo, fazendo o que o mundo faz? Será que você está esperando Jesus apresentando o seu corpo por instrumento de pecado? Nos faces, nas lives, no YouTube? É assim que você, que se diz ser cristão, que você se diz ser um crente, você está esperando Jesus com o seu corpo na vitrina de Satanás, à mostra, para influenciar e seduzir as pessoas? É assim que você está esperando a Jesus? Será que Jesus vem para um cristão assim? Aleluia. Ou será que você está seguindo a Jesus, seguindo a doutrina de Balaão? Ou será que você está esperando a Jesus imitando Jezabel? Hoje todo mundo é crente. Hoje todo mundo é crente. Aleluia. Tudo bem? Você pode ser crente e pode até entrar na igreja, mas será que você vai entrar no céu? Pastor, aí você sai na defesa. Está escrito, pastor, não julgueis para não ser julgado. Não é julgamento não, é palavra. Jesus disse, a ninguém eu julgo, vocês estão julgados pela palavra. Se você não é santo, você não vai entrar no céu. Eu estou lhe julgando? Não, a palavra. Aleluia. Se você é um mentiroso, você não vai entrar no céu. Se você coloca o seu corpo na vitrina de Satanás, você não vai para o céu. O pastor está julgando. Não, é a palavra. Está aqui. Só é você ler a Bíblia. Mas escute. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 25. Vai dizer que devemos andar em sinceridade. Devemos andar em santidade. Devemos andar em amor. Devemos andar com paz no coração. Devemos ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Sermos vigilantes. Renunciar ao pecado e tudo que nos afasta de Deus. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1, que nós devemos buscar as coisas que são de cima. A Bíblia vai mostrar em Hebreus que pela fé Moisés, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou os tesouros da terra do Egito. Ele recusou posição e qualquer outra coisa. Recusou. Por quê? Porque ele tinha em mente algo melhor. O quê? O céu. Aleluia. Sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o prazer do pecado. E você? Glória a Deus. Colossenses vai dizer assim, ó. Assim, está aqui escrito. 3:1. Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra ou à destra do Pai
celestial. Aleluia. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é viver uma vida de propósito, ou com propósito. Segundo lugar, você precisa estar preparado. Preparado. Glória a Deus. Preparado. Aleluia. Aquelas moças, elas tinham um propósito. Mas 5 delas não se prepararam. O texto vai me dizer uma palavra muito interessante. Tardando o noivo. Um dia, no início da minha fé, eu novo convertido, eu fui em uma casa, e a filha daquela irmã ela era da igreja que eu havia aceitado Jesus, e eu comecei, novo convertido, a dizer da responsabilidade que eu estava sentindo agora que eu era crente. Que a minha vida era uma vida troncha, errada. E eu dizendo da minha alegria, porque o que Deus havia feito em mim, e eu dizendo, ser crente é isso. Eu dizendo a uma moça que nasceu na fé, que a família toda era crente, e que o pai era pastor. E eu estava dizendo para ela. E ela disse, você está certo. Infelizmente a minha vida tem esses altos e baixos, vai para cá, vem para lá. E eu disse, não faça isso. E na hora que eu estava dizendo, olhe, você precisa estar preparada, porque Jesus pode vir agora. Imagina se Jesus... E ela começou a tremer. A palavra foi de Deus, do coração de Deus. Eu não tinha o conhecimento bíblico que tenho hoje nessa experiência. Eu estava dando os primeiros passos, mas era Deus que estava me usando. Aí aparece quem? A mãe dela. E viu a filha naquele aperto. Mas não era eu que estava apertando, era Deus que estava apertando. Ela tinha um bom motivo para glorificar a Deus, mas ela parou, balançou a perna, olhou para mim com um ar de censura e disse, não, minha filha, se preocupe não. Desde adolescente que os pastores dizem que Jesus vai buscar, e eu já estou com mais de 50 anos, e Jesus não veio ainda, ninguém nem sabe quando é que ele vem. Aleluia. Aquela irmã tinha muito tempo de crente. Mas aquela irmã não estava preparada. A filha não estava preparada. E ela muito pior. Mas amados e queridos irmãos, aquelas moças, elas tinham lamparinas. Mas a verdade é que aquelas lamparinas serviam para ajudá-la a andar no caminho. Mas para que o caminho fosse iluminado, não era suficiente ter só a lamparina. Na lamparina precisava ter azeite. Porque era exatamente o azeite que iria e que vai produzir a lâmpada, a luz na lâmpada. Aleluia. Mas o que acontece é que o noivo tardou. E ao tardar do noivo, elas não se deram conta, não vigiaram. 5 delas se esqueceram do que é primordial para a vida cristã, que é o preparo. Elas não procuraram fazer reservas de azeite.
tardando o noivo, 5 que não fizeram reserva de azeite, ouviu o grito, aí vem. E todas se acordaram. E 5 delas foi aonde? Na reserva. Colocou dentro da lamparina, acendeu, deu fogo e disse: vamos ao encontro. A voz vem daqui, vamos lá. E 5 delas, fogo, fogo, não pega, não pega, pega, não pega. Crente frio não pega, crente frio não dá glória a Deus, crente frio não dá aleluia, crente frio não gosta de ciclo de oração, não gosta de vigília, não jejua, não ora. Crente frio não tem fogo nem tem luz. Você não vai, meu irmão, a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Você pode, tem um provérbio que diz que todo caminho dá na venda, mas no céu somente um caminho, que é Jesus, o homem do azeite. Escute. Quando elas perceberam que o problema estava no azeite, era tarde demais. E elas apelaram para as outras: dai-nos do vosso azeite. E elas disseram: não, para que não seja o caso de que se dê a nós, que falte para nós e para vós. E agora, vou fazer o quê? Vá comprar. Aonde pastor vende azeite? No culto de terça-feira aqui no Rio Largo, na sede, vende azeite. Sexta-feira no ciclo de oração vende azeite. Domingo pela manhã, na consagração da juventude, vende azeite. Quinta-feira à noite tem azeite. Então tem azeite na casa do Senhor. Não falta azeite para aqueles que sabem da sua necessidade. Agora não tem azeite para o preguiçoso, que não vem para a igreja porque está chovendo, não vem para a igreja porque está fazendo calor, tem muito sol, não vem para a igreja por causa do Covid-19, não vem para a igreja por conta do Zezinho, não vem para a igreja por causa da tia que vai adoecer na próxima semana. Enfim, não vai ter azeite, vai faltar azeite e tu vai ficar frio. Sabe para que se usa a lâmpada? Para iluminar. Sabe o que foi que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Você é luz, meu irmão. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sua vida está edificada onde? Aleluia. Disse Jesus: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha ou de um velador, mas se coloca no candeeiro para que dê luz para toda a casa, ilumine toda a casa e todos que estão dentro daquela casa. Aí disse Jesus no versículo 16: assim, desta forma, desta maneira, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então o crente tem que brilhar, porque se o crente brilha, o Deus do crente é glorificado. E a lâmpada, para estar acesa, ela precisa de azeite. Crente, para ter um testemunho bom, precisa ter o Espírito Santo. Não adianta você dizer: eu sou crente. O diabo vai dizer a mesma coisa. Aleluia. Aleluia. Você precisa ter, meu irmão, reserva de azeite. Aquilo que vai sustentar a luz é o azeite. Aquilo que vai dar força no teu testemunho é o Espírito Santo.
E sabemos que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Atos 10:38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com o crente quando o crente é com Deus. E Deus dá o Espírito Santo. Disse Jesus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo qual me ungiu. Ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, para pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus dá o Espírito Santo com propósito. Agora Deus dá o Espírito Santo e o crente não quer fazer nada para Deus. E eu pergunto, qual é o preparo que você precisa? Atos 1:8. Disse Jesus: mas recebereis poder. Quando? Quando eu fizer um curso de bacharel em teologia, não. O Espírito descerá sobre você. Glória a Deus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e você, sabendo que recebeu, você vai ser testemunha dentro da sua casa, no seu bairro, na sua rua e até os confins da terra. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, não fica calado. Não cala, não para. O Espírito Santo, ele está sempre em movimento. Lembra da igreja primitiva, que o tempo não permite? Glória a Deus. Quando veio a perseguição, quem tinha o Espírito Santo saíram de Jerusalém para não morrer, mas não saíram calados, saíram pregando a palavra de Deus. E nesta carreira, aleluia, Filipe chegou em Samaria, um lugar cheio de trevas, de macumba, de tantas desgraças, e a Bíblia diz, e houve alegria naquela cidade. Por quê? Porque chegou um diácono aí, mais um diácono diferente, um diácono cheio do Espírito Santo. Nessa Covid-19, desapareceram presbítero, evangelista, diácono, pastor, desapareceu todo mundo com medo de morrer. Parece-me que não tem certeza para onde está indo. Acaba com isso, meu irmão. Levanta a tua cabeça e anda. Acorda, Jonas. Sai do porão e vem para a igreja. Dá glória a Deus e aleluia, quente filho. Onde você está? Hein, crente? Oi, onde é que você está? Fazendo o quê? Não, pastor, eu estou aqui. Berço esplêndido, assistindo as lives. Cheio ou vazio? Eu estou falando sobre 3 grandes verdades. A primeira verdade é que você precisa ter uma vida com propósito. Você tem? A segunda verdade é que você precisa estar preparado. E a terceira e última verdade para concluir é a convicção que você precisa ter, que vai receber o seu prêmio. O que é prêmio? É a recompensa que alguém recebe por algo realizado. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é o prêmio. E o maior prêmio para a vida de um cristão não é apenas ouvir a trombeta tocar, mas é ser. Parece que eu estou vendo Miller. A trombeta tocou. Na hora que ela for tocando, eu já estou me vendo voando.
levantado, halabacoma chorabacandarabacandabahaia, subecoba chorebicomanabahaia, e sicotilopipopipicandachalacomahaya, e você sendo levantado no poder do Espírito Santo. Leibo sorabacandaba. Indeloso que mocho ainda brise de conderamahaya. Aleluia! Deu-se meia-noite, ouviu-se um grito. Aí veio o noivo. Saí ao encontro. Aí Asnécia, como? Como por quê? Não esperávamos que fosse agora. Escute, meu irmão, minha irmã, obreiro, não importa a função, o cargo que você tenha na sua igreja. Imagine quantas pessoas vai te procurar para saber por que você ficou. E o que você disse, o que você pregou e ensinou. As pessoas vão abrir o braço assim. O que foi? A não ser que você crie uma história de extraterrestre. Que foi os OVNIs, objetos voadores não identificados. Que OVNIs. Levou. Não. Foi o arrebatamento da igreja. Aí vem o noivo. Foi à meia-noite. Foi à meia-noite que Deus destruiu os primogênitos no Egito. Foi à meia-noite que Ele libertou com braço poderoso Israel das mãos de Faraó. Esta noite, disse o Senhor, pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem servirá? Para que servirá? Lucas 12, 20, aquele homem que bateu no peito. Eu estou rico, eu não preciso mais de nada. Tem gente, muita gente, pastor Genival Bento batendo no peito, dizendo que não está precisando de nada. Laodiceia diz a mesma coisa. E o Senhor diz, você é cego, nu e desgraçado. Jesus estava do lado de fora. Eu pergunto, meu irmão, meu amigo, obreiro, qual é a posição de Jesus Cristo na tua vida? Qual é a posição de Jesus e os teus projetos? Qual é a posição de Jesus e os teus planos? Você já percebeu que o homem faz planos e projetos para muita coisa e esquece da eternidade? Eita, maçanganda soleiboca manaia. Meia-noite. Aí veio o noivo. 5 delas não tinham azeite. Aleluia. Aleluia. E eu te pergunto, e você, meu amigo, e você, meu irmão, tem azeite? Até não chegar à meia-noite, está todo mundo dizendo que está bem. Escute, até a trombeta não tocar, eu estou vendo muita gente que se diz ser crente, dizer, não, pastor, está tudo bem. E a olhos nus, a gente percebe que não está bem. Glória a Deus. Aleluia. Até meia-noite. Parecia não haver diferença entre uma moça e outra. Parecia que não havia diferença. Não, irmão. É todos da mesma igreja. Todas eram virgens. Todas eram crentes. Todas iam para o mesmo lugar. Todos esperavam a mesma pessoa para saber o noivo. Todas levavam lâmpadas, ou seja, o nome de quem era crente. Mas quando ouviu-se o grito, se descobriu uma coisa. Que foi que se descobriu? A diferença. Que diferença? A diferença entre as que tinham azeite e as que não
Tinha.